Olá pessoal, tudo bem? Pronto para a nossa aula de hoje? Iremos estudar língua portuguesa. Vamos lá? Nós teremos um texto para estar lendo, observando e depois fazermos nossas atividades. Vocês lembram que a gente já estudou muito sobre gêneros textuais? Nós vimos poema, música, fábula, reportagem, letra de música, conto e inúmeros gêneros textuais. Então, primeiramente, qual o tema que vai ser abordado nesse texto? Você imagina. Olha os destaques, né, o título, os subtítulos, né, que estão em negrito. E qual gênero textual você acha que vai abordar? E qual o tema, qual o assunto desse texto? Se responda oralmente, né, conversando com alguém. Olha no final, da onde saiu esse texto, você vai ter uma ideia. Se ele é uma música, se ele é um conto, se ele é uma reportagem, se ele é uma entrevista e assim por diante. Tá ok? Depois de fazer essa leitura, esse entendimento, aí você vai para as atividades. Ok, aqui vai começar nossas atividades de hoje. Então ele dá o assunto que será trabalhado nessas duas páginas seguintes para que vocês consigam resolver. Aí ele fala: observe novamente o título e a fonte. É possível afirmar que o título é atraente ao leitor? Quando você lê esse título, ele chama a sua atenção, ele é atraente? Aí você vai por sim ou não. E por quê? Por que sim? Por que não? Né? Conforme você responder. Letra B. Aqui a palavra sempre, quando ele fala a palavra sempre, ela é usada, ela está querendo demonstrar no texto. Tempo passado, sempre é alguma coisa que já passou. Sempre é um hoje, nesse momento. Ou sempre é lá no futuro. Ou esse sempre que ele fala no texto é para todos os tempos, passado, presente e futuro. 2. Observe as imagens contidas na reportagem. Como elas se associam ao texto? O que faz você olhar a imagem e entender o texto, ou ler o texto e observar aquela imagem? Qual a relação que ela tem? B. De que maneira as imagens contribuem para a leitura de uma reportagem? Aquelas imagens que vocês vão observar, elas ajudam no texto para você na tua leitura? Você lendo aquele subtítulo, lendo sobre o que está falando e olhar a imagem, te ajuda a entender melhor? 3. Releia o início do texto. Então ele dá uma fala do texto, né, um parágrafo. Se eu digo férias, aí você faz a leitura e responde. O autor parece conversar com o leitor. Marca um X nas palavras ou sinais que sugerem essa conversa, o que está remetendo a essa conversa que está falando aí. Ó. Se eu digo férias, você pensa no quê? Brincar, é claro. E cá entre nós, pode haver coisa melhor? Claro que não, né? Ele está falando com você, com eu, ponto de interrogação, remete a uma conversa? Claro, remete a um bate-papo, a uma conversa, né? Férias. Então, qual desses vai demonstrar uma conversa? 4. No início do texto, o autor insere um comentário. Então, ele faz esse comentário, mas com certeza ele vai comentar. Após ler o texto, cite o brinquedo
que não seria muito recomendável hoje? Explique a sua resposta. Então, lá no texto, ele fala de um brinquedo que não é recomendável para hoje, tá? Qual que é o brinquedo? Aí você coloca aí. E por que ele não é recomendável? Por que não seria legal? 5. O texto é subdividido em títulos. A que esses títulos se referem? Então ele começa com título em negrito e depois você vai ver vários títulos em negrito também, né? Que na verdade ali seriam os subtítulos, tá? E esses subtítulos, não o primeiro, os outros que aparecem em negrito. A quem ele está se referindo? Ele está falando sobre o quê? Tal está falando sobre uma coisa, o outro sobre outra, ou todos estão falando sobre o quê? Um assunto só. É fácil. Qual a estratégia usada pelo autor para descrever cada um dos brinquedos? Aí tem duas opções. Você vai ver qual que é a mais correta para responder essa pergunta. E a número 6, o texto lido faz referência às palavras papagaio e pipa. Usando seu conhecimento de mundo, responda: essas palavras representam o mesmo objeto? Papagaio e pipa que fala no texto. É o mesmo objeto? Você vai pôr sim ou não e por que também. Tá ok? Então essa é a interpretação, o entendimento do texto que você leu. Você vai usar aquele texto para responder tudo isso. Além disso, você pode usar aquele texto para fazer o seu projeto Maior Leitor desse final de semana. Pode usar esse texto, um subtítulo dele, falar só de um assunto, só de uma brincadeira, só de um brinquedo. Então você fala no seu texto, quando você for gravar. Eu vou falar sobre, por exemplo, a pipa. A pipa é um brinquedo assim, assim, assim. Vejo muitas crianças, eu gosto muito. Aí você vai montar o seu texto falado, né? Você vai gravar para mandar seu vídeo, tá ok? Bom estudo, preste bastante atenção. Qualquer dúvida, me pergunte. E do mais, bom final de semana. Deus abençoe todos.